Geração Z na empresa. 10 estratégias de liderança que funcionam. Você já percebeu como a geração Z está mudando o jeito de trabalhar dentro das empresas? Eles têm pressa, propósito e uma vontade enorme de transformar o mundo, inclusive o mundo corporativo. E o mais interessante é que, quando a liderança sabe compreender essa nova mentalidade, o resultado é surpreendente. Mais inovação, mais produtividade e mais lucro. Mas existe um problema. Muitas empresas ainda estão tentando liderar a geração Z com os mesmos métodos do passado. E o que acontece? Desconexão, rotatividade e desmotivação. Só que hoje, neste vídeo, nós vamos mudar isso. Aqui, você vai descobrir 10 estratégias práticas de liderança que realmente funcionam com a geração Z e que já estão sendo aplicadas nas empresas mais prósperas do mundo. E não se trata apenas de reter talentos, mas de criar um ambiente onde a nova geração se torna a força motriz da prosperidade corporativa. Prepare-se, porque depois de assistir a este vídeo, você nunca mais vai enxergar o trabalho, a liderança e a juventude da mesma forma. Tópico 1. Compreenda o novo código da geração Z. Antes de tentar liderar a geração Z, é preciso compreender algo fundamental. Eles não são uma continuação das gerações anteriores, são uma revolução silenciosa. Essa geração cresceu com um smartphone na mão, com acesso a todas as ideias do mundo e com a convicção de que cada pessoa pode se tornar uma marca, um movimento, uma voz. Eles não apenas consomem informação, eles criam realidade a partir dela. E isso muda tudo. Enquanto os líderes mais tradicionais ainda acreditam que experiência é sinônimo de autoridade, a geração Z acredita que autenticidade é o verdadeiro poder. Eles valorizam quem fala com verdade, quem vive o que ensina e quem tem coragem de ser transparente, inclusive sobre vulnerabilidades. Pense nisso. Essa geração cresceu vendo líderes sendo cancelados por incoerência e empresas sendo cobradas por seus valores reais, não apenas pelo que dizem nos slogans. Isso criou uma geração extremamente sensível à incongruência. Eles percebem quando um líder fala sobre inovação, mas age com medo. Quando a empresa prega propósito, mas trata pessoas como números. Quando o discurso fala de liberdade, mas a gestão é baseada no controle. E quando isso acontece, eles simplesmente se desconectam. Mas quando percebem autenticidade, propósito e coerência, algo poderoso acontece. Eles se tornam os embaixadores mais leais, criativos e produtivos que uma empresa pode ter. É exatamente por isso que companhias como Google, Netflix, Nubank e Tesla têm atraído e mantido os talentos da nova geração. Essas empresas compreenderam o novo código da prosperidade corporativa, baseado não apenas em processos, mas em emoções, significado e confiança. O Google, por exemplo, entendeu há décadas que a autonomia é o novo combustível da inovação. Eles criaram a política dos 20% de tempo livre, em que os colaboradores podem dedicar parte do expediente a projetos pessoais ou ideias criativas. Dessa cultura, nasceram produtos bilionários como o Gmail e o AdSense, ambos criados por jovens que, na época, sequer estavam em cargos de liderança. O que o Google fez foi simples, mas visionário. Deu liberdade e propósito para que a genialidade florescesse. A geração Z funciona exatamente assim. Quando se sente parte de algo, ela se entrega. Quando se sente controlada, ela se desliga. E essa é uma diferença profunda. As gerações anteriores viam o trabalho como uma obrigação. A geração Z o vê como uma extensão da sua identidade. Eles querem que o trabalho faça sentido, que tenha impacto, que expresse quem eles são. E isso é maravilhoso, desde que a liderança saiba lidar com essa energia. Agora, imagine o seguinte cenário. Uma empresa que entende que propósito é lucro, que felicidade é produtividade, que escutar é uma forma de liderar. Essa empresa não apenas cresce financeiramente, mas também cria uma cultura próspera, onde a inovação acontece naturalmente, sem precisar de slogans ou campanhas. Foi assim com o Nubank, que desde o início entendeu o poder da juventude e da autonomia. Eles construíram uma cultura baseada na confiança e na horizontalidade, onde um estagiário pode propor uma ideia que muda todo um processo. Resultado? A fintech brasileira se tornou uma das empresas mais valiosas da América Latina, com uma equipe majoritariamente formada por jovens da geração Z. Mas isso não é acaso. Isso é liderança consciente. A liderança que prospera com a geração Z é aquela que não teme a mudança, mas a abraça. É o líder que entende que não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter a coragem de fazer as perguntas certas.
É o líder que substitui o "faça porque eu mando" por "faça porque isso tem um propósito". E esse é o novo código da geração Z. Propósito, liberdade, conexão e verdade. Eles não seguem líderes que apenas comandam, seguem líderes que inspiram. Eles não buscam empregos, buscam causas. Eles não valorizam o status, valorizam a coerência. Veja o exemplo de Elon Musk. Polêmico, sim, mas também símbolo de algo que a geração Z admira profundamente: a coragem de desafiar o impossível. Musk não é o típico CEO de gravata e sala fechada. Ele é o cara que aparece na fábrica, dorme no chão da Tesla e fala de colonizar Marte enquanto o mundo ainda discute o próximo modelo de carro. Ele representa a mentalidade que a geração Z respeita: ousadia, propósito e ação. E aqui está um ponto crucial. Liderar essa geração não é sobre controlar, é sobre canalizar energia criativa. Eles são inquietos, curiosos e extremamente velozes. Quando você tenta frear isso, eles se frustram. Mas, quando você dá direção, eles constroem o futuro com você. Um estudo recente da Deloitte revelou algo revelador. Empresas que engajam a geração Z têm uma taxa de inovação 4 vezes maior e um crescimento financeiro 3 vezes mais alto que as demais. Por quê? Porque onde há engajamento, há significado. Onde há significado, há entusiasmo. E onde há entusiasmo, há prosperidade. E essa prosperidade não é apenas financeira. É emocional, cultural e humana. É o tipo de prosperidade que transforma uma empresa em uma comunidade e uma equipe em um movimento. Portanto, se você quer liderar a geração Z, comece desaprendendo o modelo antigo de liderança. O tempo do comando e controle acabou. Hoje, liderar é conectar. É escutar antes de ordenar. É inspirar antes de cobrar. É construir confiança antes de exigir resultado. A liderança que prospera com a geração Z é aquela que entende que o verdadeiro poder não está em mandar, mas em influenciar positivamente. E quando um líder desperta esse poder, o de inspirar pelo exemplo, pela empatia e pela coerência, ele se torna imbatível. Porque a geração Z não busca perfeição, ela busca verdade. E quando a verdade guia a liderança, o engajamento deixa de ser um desafio e se torna um reflexo natural da cultura. No fim das contas, compreender o novo código da geração Z é compreender o futuro das empresas prósperas. Um futuro onde propósito e lucro caminham juntos, onde autenticidade é a nova autoridade e onde liderar significa inspirar as próximas gerações a crescerem, não apenas profissionalmente, mas como seres humanos. Essa é a base de todas as estratégias que você vai descobrir a partir de agora. E se você aplicar o que vem pela frente, vai perceber algo extraordinário. A geração Z não é um desafio para a liderança, é a maior oportunidade de evolução que o mundo corporativo já teve. Tópico 2. Como criar uma cultura de propósito e engajamento real com a geração Z. A geração Z não se engaja apenas com tarefas, ela se engaja com propósitos. Essa é, talvez, a mudança mais profunda que as empresas precisam entender se quiserem prosperar nos próximos anos. Porque, para essa geração, o trabalho não é só um meio de ganhar dinheiro, mas uma forma de expressar quem são e de contribuir para algo maior. Eles querem sentir que fazem parte de algo significativo, que suas ações, por menores que sejam, geram um impacto positivo no mundo. E é exatamente aí que começa o grande desafio das lideranças modernas: transformar empresas em lugares de propósito, e não apenas de produção. Veja o exemplo da Patagônia, uma marca que se tornou um símbolo global de autenticidade e propósito. Enquanto outras empresas competiam em marketing agressivo, a Patagônia decidiu seguir o caminho oposto: colocar o planeta acima do lucro. Eles incentivaram seus clientes a comprar menos, consertar roupas usadas e repensar o consumo. E o resultado foi extraordinário. Em vez de perder mercado, a marca ganhou uma legião de fãs leais, especialmente entre os jovens da geração Z. Por quê? Porque eles enxergaram verdade, sentiram coerência entre o discurso e a prática. A geração Z não precisa que a empresa salve o mundo, ela precisa acreditar que o trabalho que faz tem sentido. E quando esse sentido é real, o engajamento acontece de forma natural. Agora, pense em empresas como Nubank, Google, Tesla, Natura e Ambev Tech. Todas elas têm algo em comum: uma cultura de propósito muito bem definida. Não são apenas slogans, são princípios que norteiam decisões diárias. O Nubank, por exemplo, tem um propósito simples e poderoso: devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira.
Essa clareza dá sentido ao trabalho de todos os colaboradores, desde o estagiário até o CEO. É por isso que, dentro da empresa, os jovens sentem que estão ajudando a construir algo importante. E quando o colaborador sente que o seu trabalho importa, ele não apenas executa, ele se compromete emocionalmente. E o comprometimento emocional é o que move resultados exponenciais. Mas criar uma cultura de propósito não é um evento, é um processo. Exige consistência, comunicação e, principalmente, exemplo da liderança. Não adianta falar sobre propósito se a cultura ainda é baseada em medo, microgestão e falta de escuta. O propósito se vive, ele não se impõe. E é aqui que muitos líderes falham. Eles tentam motivar a geração Z com discursos prontos, mas esquecem que essa geração foi treinada, desde cedo, para detectar falsidade em segundos. Eles crescem observando redes sociais, onde cada gesto, cada palavra e cada atitude são analisados e comparados. Eles sentem quando algo é genuíno e quando é apenas marketing. Por isso, o segredo está em criar uma cultura viva e não apenas uma missão pendurada na parede. Uma cultura onde propósito e comportamento caminham juntos, onde o líder fala com o coração, escuta com atenção e age com coerência. E o mais curioso é que quando essa cultura é verdadeira, os resultados aparecem em todos os níveis. Empresas com cultura forte têm até 65% menos rotatividade, segundo a Gallup, e 21% mais lucratividade. Mas o mais valioso é o que não se mede em números. O brilho nos olhos das pessoas, a energia criativa no ar, a sensação de pertencimento que transforma o ambiente em algo inspirador. Quer saber como começar a construir essa cultura na prática? Primeiro, é preciso entender que propósito não é um conceito abstrato. É algo que se traduz em decisões concretas. Quando uma empresa decide investir em sustentabilidade, está comunicando propósito. Quando oferece flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, está mostrando que se importa com as pessoas. Quando cria programas de mentoria reversa, está dizendo: nós valorizamos a troca entre gerações. E tudo isso é percebido e amplificado pela geração Z. Eles compartilham, comentam, falam sobre as empresas que os inspiram. Por isso, uma cultura de propósito não apenas retém talentos, ela atrai naturalmente os melhores. Pense na Tesla. Enquanto muitas montadoras ainda discutiam se o carro elétrico seria viável, Elon Musk já estava inspirando milhares de jovens engenheiros e designers com uma visão clara: acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Essa frase, que parece simples, tornou-se o motor emocional da empresa. Não é apenas sobre fabricar carros, é sobre mudar o planeta. E é exatamente esse tipo de visão que faz a geração Z trabalhar com paixão. A verdade é que o engajamento não nasce de bônus ou benefícios. Ele nasce da conexão emocional entre o que o colaborador acredita e o que a empresa representa. Por isso, empresas prósperas entendem que engajar a geração Z não é sobre motivar, é sobre alinhar valores. E aqui entra o papel transformador da liderança: ser o guardião do propósito. O líder é o espelho da cultura. Ele mostra todos os dias, em cada decisão e em cada conversa, se o propósito é real ou apenas discurso. Quando o líder demonstra empatia, reconhece conquistas e estimula o crescimento, ele acende uma chama invisível que multiplica engajamento. Por outro lado, quando age com autoritarismo, falta de transparência ou ego, apaga essa chama. A geração Z não se inspira em quem impõe respeito pelo medo. Ela se inspira em quem desperta respeito pela admiração. E essa é a chave. Líderes que criam uma cultura de propósito não mandam. Eles inspiram pelo exemplo. Eles mostram que prosperidade é consequência natural de um ambiente onde todos se sentem valorizados e livres para expressar suas ideias. Quando uma empresa entende isso, tudo muda. As reuniões se tornam mais criativas, os projetos fluem com mais velocidade e o clima organizacional se transforma em algo que contagia. Os colaboradores deixam de trabalhar para a empresa e passam a trabalhar com a empresa, porque se veem parte dela. No fim, uma cultura de propósito não é sobre grandes discursos, mas sobre pequenos gestos diários. Um feedback honesto, um reconhecimento genuíno, um espaço para ouvir ideias sem julgamento. É assim que se constrói o engajamento verdadeiro, aquele que não depende de bônus, mas de pertencimento. E talvez o maior insight que um líder possa ter seja este: a geração Z não quer apenas prosperar financeiramente, quer prosperar emocionalmente. Quer sentir que o trabalho a torna uma pessoa melhor, mais consciente, mais conectada. Quando a empresa oferece essa experiência, ela não ganha apenas resultados,
ganha advogados da marca, pessoas que divulgam espontaneamente sua cultura, defendem seus valores e expandem sua influência. Essa é a magia do propósito autêntico. Ele transforma negócios em movimentos, transforma líderes em exemplos e transforma o trabalho em uma jornada de prosperidade compartilhada. Tópico 3. Comunicação autêntica, o segredo para conectar líderes e jovens talentos. Se existe um fator que separa as empresas que prosperam daquelas que apenas sobrevivem, é este: a forma como se comunicam internamente. E quando o assunto é geração Z, a comunicação se torna a ponte, ou o abismo, entre líderes e talentos. A geração Z cresceu em um mundo de informação instantânea. Eles estão acostumados com transparência, feedback rápido e linguagem direta. Para eles, comunicação não é um monólogo hierárquico, mas um diálogo constante. Eles não querem ouvir o líder falando, faça isso porque eu mandei. Eles querem entender por que isso é importante, como isso impacta o todo e qual é o propósito por trás da decisão. Essa é a diferença entre comunicar e conectar. Empresas prósperas entenderam que a comunicação é o novo capital emocional. Ela constrói confiança, promove engajamento e cria ambientes de alta performance emocional. Mas, para isso, é preciso abandonar a linguagem fria, corporativa e distante, e adotar uma comunicação humanizada, empática e transparente. Veja o exemplo da Netflix, uma das empresas mais admiradas pela geração Z. Eles criaram uma cultura de transparência radical, onde as informações circulam abertamente, as decisões são explicadas e o feedback é constante. Nada é escondido atrás de jargões ou hierarquias. Esse modelo gera um senso profundo de pertencimento. Todos sabem o que está acontecendo, todos compreendem o porquê das mudanças. E esse sentimento de clareza é o que alimenta a motivação. A geração Z valoriza líderes que sabem ouvir. Sim, ouvir, algo simples e ao mesmo tempo raro nas empresas. Muitos líderes ainda acreditam que comunicar é apenas falar, mas os líderes que inspiram, que geram lealdade e respeito, são os que dominam a arte de escutar com presença. Quando um líder realmente ouve, ele envia uma mensagem silenciosa e poderosa. Você importa, sua voz é relevante. E é nesse momento que o engajamento acontece, porque as pessoas se sentem vistas, reconhecidas e parte da construção coletiva. No Google, por exemplo, existe uma tradição chamada TGIF, Thank God It's Friday, em que os líderes abrem espaço para perguntas diretas de qualquer colaborador, sem filtros, sem roteiros, sem hierarquia. Um estagiário pode perguntar o que quiser ao CEO. E o mais importante, ele recebe uma resposta verdadeira. Isso cria uma atmosfera de confiança que a geração Z valoriza profundamente. Por outro lado, nas empresas onde a comunicação é fechada, controlada e distante, a energia criativa morre. As pessoas começam a trabalhar por obrigação, não por propósito. E a geração Z, que tem uma sensibilidade natural para detectar incoerência, simplesmente se desliga, emocionalmente primeiro e depois fisicamente, pedindo demissão. A autenticidade é o novo diferencial competitivo. Ela substituiu o discurso formal e vazio pelo diálogo honesto e humano. A geração Z não quer um líder perfeito, quer um líder verdadeiro. Eles respeitam mais um gestor que admite um erro do que um que finge saber tudo. Eles valorizam a humildade intelectual, a vulnerabilidade consciente e a capacidade de reconhecer limites. Pense em Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu o comando, ele percebeu que a empresa havia se tornado rígida, competitiva e emocionalmente exausta. Então, começou a promover uma cultura de empatia e escuta. Ele substituiu a mentalidade de sabe tudo pela de aprende tudo. Esse simples reposicionamento transformou a Microsoft em uma das empresas mais prósperas e admiradas do planeta e atraiu uma nova geração de talentos, inspirados por um líder humano, acessível e inspirador. E aqui está uma verdade poderosa. A comunicação autêntica é contagiante. Quando o líder comunica com empatia, clareza e propósito, sua equipe começa a fazer o mesmo. O ambiente se torna mais leve, as ideias fluem, os conflitos diminuem e a produtividade cresce de forma natural. O contrário também é verdadeiro. Quando a comunicação é baseada no medo, na omissão e na manipulação, a cultura adoece e o engajamento desaparece. Mas o que é, afinal, uma comunicação autêntica? É aquela que une clareza, verdade e emoção. É falar de negócios com alma, de resultados com humanidade
e de metas com significado. É quando o líder diz, "Eu confio em você." E essa frase vem carregada de verdade, não de formalidade. Autenticidade também significa coerência. Não adianta pregar colaboração e agir com competição. Não adianta falar em inovação e punir o erro. Não adianta falar em liberdade e controlar cada detalhe. A geração Z não é convencida por palavras, é convencida por atitudes. E é exatamente por isso que as empresas com melhor comunicação interna são também as mais lucrativas. Um estudo da McKinsey revelou que organizações com comunicação clara e transparente são até 25% mais produtivas. Mas produtividade é apenas o começo. Essas empresas também têm níveis mais altos de felicidade corporativa e climas organizacionais mais saudáveis. No fundo, comunicar bem é um ato de prosperidade. É construir pontes entre gerações, unir mentes e corações em torno de um propósito comum. E quando isso acontece, a empresa se torna um organismo vivo, pulsante, em que a confiança é o oxigênio que alimenta a inovação. Quer ver um exemplo prático? A Natura, gigante brasileira admirada mundialmente, é referência em comunicação humanizada. Eles criaram uma cultura onde cada colaborador entende o impacto do seu trabalho, do laboratório até o cliente final. Essa clareza gera um senso de orgulho e pertencimento, e é por isso que a empresa figura entre as mais amadas do país há anos. A Natura não fala com seus funcionários apenas como profissionais, mas como seres humanos em evolução. E é isso que a geração Z deseja: ser compreendida, não gerenciada, ser ouvida, não apenas orientada, ser inspirada, não controlada. A comunicação autêntica cria esse espaço seguro, onde as pessoas se expressam, compartilham ideias e aprendem sem medo de errar. E quando isso acontece, o talento floresce. O trabalho deixa de ser um fardo e se torna uma jornada de aprendizado e contribuição. No final das contas, o líder que comunica com autenticidade se torna muito mais do que um gestor. Ele se torna um mentor emocional, alguém capaz de conectar mentes e corações, de inspirar confiança e de transformar o ambiente em um campo fértil para a prosperidade coletiva. Porque no mundo da geração Z, a comunicação não é apenas o que você diz, é o que você transmite com sua presença. E quando essa presença é verdadeira, humana e inspiradora, ela cria um tipo de lealdade que nenhum salário é capaz de comprar. Tópico 4. Feedback construtivo e liderança emocional. O poder da escuta ativa. Dar feedback não é apenas uma técnica de gestão, é uma arte de conexão humana. E, quando falamos da geração Z, essa arte precisa ser ainda mais refinada porque eles não buscam aprovação, buscam compreensão. Eles querem saber o que podem melhorar, mas sem sentir que estão sendo julgados. Querem orientação, mas com respeito e empatia. E é aí que entra o poder da liderança emocional e da escuta ativa. Durante muito tempo, o feedback foi visto como uma ferramenta de correção, quase como uma advertência elegante. O líder chamava o colaborador para uma conversa, e muitas vezes essa conversa gerava medo, tensão, defensividade. Mas o mundo mudou. A geração Z não responde bem ao medo, ela responde ao diálogo genuíno, à troca, à construção conjunta. Por isso, empresas prósperas estão substituindo o modelo de avaliação pelo modelo de aprendizado contínuo. O feedback, para essa nova geração, precisa ser humanizado. Precisa inspirar crescimento, não culpa. Precisa despertar consciência, não submissão. E o primeiro passo é simples, mas poderoso: ouvir antes de falar. A escuta ativa é uma das competências mais subestimadas e mais transformadoras da liderança moderna. Escutar não é esperar a sua vez de responder. É realmente se abrir para compreender o outro. É estar presente, atento, sem distrações, sem julgamentos. Quando um líder escuta com o coração, ele valida a experiência do outro e cria espaço para o aprendizado mútuo. Veja o exemplo da Adobe Systems, uma das empresas mais admiradas pelo modo como dá feedback. Eles eliminaram as tradicionais avaliações anuais de desempenho e criaram o programa Check-in, conversas curtas, frequentes e sinceras entre líderes e colaboradores. Esses diálogos não têm roteiros rígidos, mas seguem um princípio: ouvir, reconhecer e orientar. O resultado? A empresa reduziu drasticamente a rotatividade, aumentou o engajamento e elevou o índice de satisfação geral entre os jovens profissionais. O segredo está na intenção por trás das palavras. A geração Z percebe instantaneamente quando o feedback vem de um lugar de ego ou de cuidado.
Se o líder fala para corrigir, o colaborador se fecha. Mas, se o líder fala para desenvolver, ele se abre. E quando há abertura, há crescimento. É aqui que entra a liderança emocional. Ser um líder emocionalmente inteligente significa compreender o impacto das suas palavras, tom e energia sobre as pessoas. Significa controlar impulsos, comunicar-se com empatia e escolher o momento certo para orientar. Um feedback dado na hora errada, sem sensibilidade, pode destruir semanas de motivação. Mas um feedback dado com empatia, clareza e propósito pode mudar o rumo de uma carreira. E há um exemplo inspirador de como isso se traduz em prosperidade real: a Google. Em seus estudos sobre times de alta performance, o famoso Project Aristotle, eles descobriram que o principal fator que diferencia as melhores equipes não é o talento técnico, mas a segurança psicológica, a sensação de que as pessoas podem falar, errar e aprender sem medo. E o que cria segurança psicológica? Escuta ativa e feedback construtivo. Imagine um ambiente onde os colaboradores sabem que podem se expressar livremente, onde o erro é visto como parte do aprendizado, e o feedback é um presente, não uma punição. Esse é o tipo de cultura que faz a geração Z florescer. Eles querem líderes que orientem sem humilhar, que inspirem sem dominar, que apontem caminhos sem apagar brilhos. E quando isso acontece, algo mágico surge: confiança. E a confiança é o solo fértil da prosperidade organizacional. Sem confiança, o talento não se manifesta. Com confiança, o impossível se torna alcançável. Mas o líder emocional também precisa de coragem. Coragem para dar feedbacks difíceis, sem perder a empatia. A geração Z valoriza a honestidade, mesmo que doa, desde que venha com respeito. Eles preferem ouvir uma verdade desconfortável a viver numa cultura de silêncio. Por isso, o equilíbrio entre sinceridade e sensibilidade é a marca dos grandes líderes do futuro. Veja o caso da Microsoft, sob a liderança de Satya Nadella. Ele transformou uma empresa competitiva e dura em um ambiente de aprendizado e empatia. Nadella trouxe o conceito de liderança compassiva para o centro da cultura corporativa, estimulando líderes a ouvir mais e julgar menos. Esse simples ajuste na comunicação gerou uma mudança profunda. Os colaboradores passaram a se sentir valorizados, criativos e parte de um propósito comum. Hoje, a Microsoft é uma das empresas mais admiradas do mundo. E esse sucesso nasceu da escuta e do feedback consciente. O feedback construtivo também é uma forma de manifestação da prosperidade emocional. Quando você ajuda alguém a crescer, está multiplicando riqueza humana. E a prosperidade verdadeira nas empresas não é apenas financeira. É emocional, cultural, relacional. Um time emocionalmente saudável gera resultados sustentáveis. Um time emocionalmente ferido gera rotatividade, conflitos e estagnação. A escuta ativa, portanto, não é uma técnica de RH, é uma filosofia de liderança. Significa estar presente no agora, compreender antes de julgar, orientar antes de punir. É um ato de humildade e grandeza ao mesmo tempo. É reconhecer que, para ser ouvido, é preciso primeiro ouvir. E talvez o maior símbolo desse novo tempo seja a mentoria reversa, quando jovens da geração Z ajudam executivos a compreender novas tecnologias, linguagens e mentalidades. Essas experiências têm mostrado que o aprendizado é uma via de mão dupla e que o verdadeiro líder é aquele que se permite aprender com qualquer pessoa, independentemente da idade ou cargo. No fim, tudo se resume a um princípio simples e eterno. As pessoas não lembram exatamente o que você disse, mas nunca esquecem de como você as fez sentir. E a forma como um líder faz o outro se sentir durante um feedback define o nível de confiança, engajamento e prosperidade daquela relação. A escuta ativa é o coração da liderança do século XXI. É o que transforma conversas em conexões e conexões em resultados. É o que diferencia o chefe que cobra do líder que inspira. E, acima de tudo, é o que faz a geração Z não apenas querer ficar na empresa, mas querer crescer junto com ela. Tópico 5. Autonomia e confiança. Como liberar o potencial criativo da geração Z. Se existe uma palavra que define a geração Z dentro das empresas, essa palavra é autonomia. Eles nasceram em um mundo onde o acesso à informação é ilimitado e a independência é quase um instinto. Desde cedo, aprenderam a resolver problemas sozinhos, a pesquisar, a testar, a criar. Por isso, quando chegam a um ambiente corporativo que controla demais, supervisiona demais e confia de menos, o brilho simplesmente se apaga.
A geração Z floresce em ambientes onde confiança e liberdade caminham juntas. E isso não significa ausência de liderança. Significa a presença de um novo tipo de liderança, aquela que orienta, inspira e dá espaço para o talento respirar. O velho modelo "eu mando, você obedece" não funciona mais. Ele sufoca a inovação, destrói o entusiasmo e gera apenas conformismo. As empresas que entenderam isso estão colhendo resultados extraordinários, porque perceberam que a autonomia é o combustível da criatividade e da prosperidade corporativa. Veja o caso da Google. Quando eles criaram o famoso programa 20% Time, onde colaboradores podem dedicar parte do tempo de trabalho a projetos pessoais, ninguém imaginava o impacto que isso teria. Desse espaço de liberdade, nasceram produtos bilionários como o Gmail, o Google Maps e o AdSense. Tudo porque a liderança confiou o suficiente para deixar as pessoas criarem. E confiança, vale lembrar, não é algo que se exige, é algo que se conquista e se oferece. Ela nasce da coerência e da transparência. Quando o líder mostra que acredita no time, o time acredita nele. E essa reciprocidade cria uma energia poderosa, uma motivação silenciosa que multiplica resultados. Mas há um ponto importante: dar autonomia não é largar. É empoderar com propósito. É oferecer liberdade, mas com direção. É dizer, eu confio em você e estou aqui para te apoiar caso precise. É o equilíbrio entre independência e suporte que gera maturidade emocional e profissional. A Netflix é outro exemplo brilhante dessa mentalidade. Eles têm uma política chamada Freedom and Responsibility, liberdade e responsabilidade. Não há regras fixas para férias, horários ou dress code. O que existe é uma cultura de adultos responsáveis, que sabem o que precisa ser feito e entregam resultados com autonomia. E sabe o que é curioso? A produtividade da empresa disparou, porque quando as pessoas sentem que são tratadas com confiança, passam a se comportar com responsabilidade. A geração Z responde a isso de maneira natural. Eles não querem ser microgerenciados, querem ser mentoreados. Eles não querem aprovação constante, querem referências inspiradoras. Eles não querem ser vigiados, querem ser reconhecidos. E é aqui que o papel do líder ganha uma nova dimensão. O líder do futuro, ou melhor, o líder do presente, é aquele que entende que liderar é liberar. É aquele que tem coragem de abrir espaço para que novas ideias nasçam, mesmo que não venham dele. É aquele que compreende que a sua maior função não é controlar o time, mas despertar o potencial das pessoas. Steve Jobs tinha uma frase que traduz exatamente isso. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e depois dizer a elas o que fazer. Contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Essa mentalidade é o coração da prosperidade moderna. Empresas que confiam em seus talentos criam ecossistemas de inovação contínua. E a inovação, quando nasce da liberdade, é autêntica, criativa e rentável. Pense também no Nubank. Desde o início, a fintech brasileira apostou em jovens com autonomia para resolver desafios. Eles não seguem manuais rígidos, seguem valores. E é isso que faz a diferença. Ao dar liberdade para que as pessoas encontrem soluções, o Nubank criou uma cultura vibrante, onde o sentir-se dono é parte do DNA corporativo. Resultado, a empresa se tornou um dos maiores cases de sucesso da América Latina, com um time majoritariamente formado por profissionais da geração Z. Autonomia, no fundo, é um ato de prosperidade emocional, porque transmite uma mensagem poderosa: eu confio em você. E quando alguém se sente confiável, passa a agir com mais consciência e responsabilidade. Essa é a essência da liderança próspera. Ela não controla, ela inspira. Ela não impõe, ela desperta. Ela não cobra, ela cocria. Agora, imagine o contrário. Um ambiente onde cada decisão precisa de autorização, onde o medo de errar paralisa e onde a liderança precisa aprovar até ideias simples. Esse tipo de ambiente mata o espírito criativo da geração Z, e o custo disso é altíssimo: desmotivação, fuga de talentos e estagnação. Segundo uma pesquisa da Deloitte, 67% dos jovens da geração Z afirmam que deixariam uma empresa se não sentissem que há espaço para contribuir com novas ideias. Ou seja, liberdade é o novo salário emocional. E confiança é o bônus que retém talentos. Mas aqui vai o detalhe que separa líderes comuns de líderes extraordinários. Dar autonomia não é deixar fazer o que quiser, é ensinar a pensar com responsabilidade. A autonomia verdadeira nasce da clareza de propósito.
Quando o colaborador entende o porquê e o para quê, ele age com mais sabedoria. Ele se torna protagonista, não espectador. E isso é algo que as empresas prósperas entenderam. Não basta empregar jovens, é preciso empoderá-los. Dar espaço para que tomem decisões, errem, aprendam e melhorem. Porque é assim que se forma uma geração de líderes, e não apenas de executores. A Ambev Tech, por exemplo, implementou um modelo de squads independentes, em que os times têm autonomia total para desenvolver soluções. Os líderes funcionam como mentores, e não como chefes. E o resultado foi uma explosão de inovação, engajamento e velocidade operacional. Os jovens sentem orgulho do que constroem, porque têm voz e vez. E esse é o segredo. Autonomia gera pertencimento. Quando o colaborador sente que tem espaço para agir, ele assume responsabilidade pelo resultado. Quando sente que sua opinião importa, ele se compromete. E quando percebe que confiam nele, ele se supera. A prosperidade das empresas do futuro será diretamente proporcional ao nível de confiança que elas depositam nas pessoas. Porque o medo gera obediência, mas a confiança gera genialidade. A geração Z não quer apenas trabalhar, quer criar significado. E a autonomia é o espaço onde o significado nasce. É ali que o propósito se transforma em ação, que o potencial se transforma em performance e que o trabalho se transforma em legado. No final, tudo se resume a um ato simples, mas poderoso: acreditar. Acreditar que cada pessoa tem algo único a contribuir. Acreditar que liberdade e responsabilidade podem coexistir. Acreditar que quando confiamos nas pessoas certas, elas nos surpreendem e elevam o nível de toda a organização. Dar autonomia é, na verdade, o maior gesto de liderança que existe, porque é um gesto de fé na capacidade humana. E essa fé é o que move as empresas prósperas, os líderes conscientes e a nova era da liderança que está sendo escrita, agora, pela própria geração Z. Tópico 6. Cocriação e inovação colaborativa, o novo motor das empresas prósperas. A geração Z está redesenhando o modo como as empresas inovam. Eles não acreditam em ideias nascendo de uma sala fechada com poucos executivos, acreditam em ideias nascendo da cocriação, da soma de mentes diferentes, da mistura de visões, da colaboração genuína, e isso representa uma mudança profunda na cultura corporativa. O poder está migrando da hierarquia para o coletivo. Durante décadas, as empresas acreditaram que inovação era resultado de grandes orçamentos, equipes de P&D e longos processos. Mas a geração Z mostrou algo muito mais simples e revolucionário. A inovação nasce da colaboração real, do compartilhamento de perspectivas e da confiança para errar e aprender juntos. Eles cresceram conectados, participando de comunidades, fóruns e projetos colaborativos desde cedo. Aprenderam que juntos se vai mais longe e que o talento coletivo supera qualquer genialidade individual. Por isso, quando entram em uma empresa e percebem ambientes competitivos, fechados ou rígidos, a motivação desaparece. Mas quando encontram espaço para a cocriação, brilham, contribuem e transformam o ambiente num laboratório de prosperidade. E as empresas que entenderam esse movimento estão colhendo resultados extraordinários. Um exemplo marcante vem da Lego, uma das marcas mais admiradas do mundo. Há alguns anos, a empresa enfrentava uma crise. Suas vendas despencavam e o público jovem parecia distante. Foi então que eles tiveram uma ideia simples, mas visionária: criar o Lego Ideias, uma plataforma onde fãs, de todas as idades, poderiam propor novos produtos. Cada ideia enviada seria avaliada pela própria comunidade, e as mais votadas seriam transformadas em produtos reais. O resultado foi impressionante. Centenas de ideias, engajamento massivo e uma nova geração de consumidores apaixonados. Tudo isso porque a Lego entendeu o valor da cocriação e convidou as pessoas a construírem o futuro junto com a marca. O mesmo princípio vale dentro das empresas. Quando um líder convida sua equipe a participar da tomada de decisões, algo muda no ar. O colaborador deixa de ser um executor e passa a ser um coautor. E quando alguém se sente coautor de algo, sua entrega deixa de ser obrigatória e passa a ser emocional. A geração Z valoriza isso profundamente. Eles querem ser ouvidos, querem contribuir, querem sentir que suas ideias podem fazer a diferença. Eles não se satisfazem em apenas seguir ordens. Querem participar da criação da estratégia. E o mais fascinante é que, quando o líder abre esse espaço, descobre talentos e soluções
que nunca surgiriam num modelo tradicional. Veja o caso da Natura. A empresa é conhecida por sua cultura de inovação colaborativa, que envolve colaboradores, comunidades locais, universidades e até clientes em seus processos criativos. Esse ecossistema de cocriação não apenas gera produtos mais sustentáveis e autênticos, mas também fortalece o vínculo emocional entre marca e pessoas. E, mais uma vez, quem lidera esse movimento dentro das empresas são, em grande parte, os jovens da geração Z, inquietos, curiosos, digitais e profundamente conectados à ideia de propósito coletivo. Outro exemplo poderoso é o da Tesla. Elon Musk entende que inovação não é resultado do controle, mas da liberdade de pensar diferente. É por isso que a Tesla incentiva seus engenheiros, muitos deles jovens da geração Z, a experimentar, testar e colaborar entre si sem medo de falhar. Musk sabe que a falha é o combustível da inovação, e ao permitir a cocriação livre, ele construiu uma cultura em que a criatividade é recompensada e o aprendizado é contínuo. O resultado é visível: produtos que desafiam padrões, mercados inteiros transformados e uma legião de profissionais engajados com uma missão muito maior do que apenas lucro. A cocriação, quando aplicada corretamente, é também uma estratégia de prosperidade corporativa. Ela reduz o isolamento entre departamentos, aumenta a velocidade da inovação e fortalece o senso de pertencimento. Times que criam juntos confiam mais uns nos outros, e essa confiança acelera tudo: decisões, projetos e resultados. Mas é importante entender que a cocriação não acontece por acaso. Ela precisa de um ambiente emocionalmente seguro. As pessoas só compartilham ideias quando se sentem à vontade para errar, questionar e propor o novo. E é aqui que o papel da liderança se torna essencial: criar o clima certo para que a colaboração floresça. Líderes da nova era são facilitadores de ideias, não donos delas. Eles criam espaços de diálogo, incentivam a diversidade de pensamento e valorizam o aprendizado coletivo. Eles sabem que o ego é o maior inimigo da inovação e que as melhores soluções surgem quando as barreiras hierárquicas desaparecem. Pensem em empresas como Ambev Tech ou Magazine Luiza, que abraçaram um modelo de times multidisciplinares. Em vez de silos, formaram squads, grupos com autonomia e responsabilidade compartilhada. Cada projeto é desenvolvido em colaboração, misturando visões de profissionais de diferentes áreas e idades. O resultado? Um ambiente ágil, criativo e altamente inovador, onde a geração Z se sente valorizada e motivada. A cocriação também tem um efeito emocional profundo. Ela desperta o sentimento de pertencimento coletivo. Quando o colaborador percebe que suas ideias são ouvidas e aplicadas, ele se sente parte do propósito. E esse senso de pertencimento é o que retém talentos, fortalece culturas e constrói empresas verdadeiramente prósperas. É por isso que, no futuro, as organizações mais poderosas não serão as que controlam pessoas, mas as que inspiram pessoas a criar juntas. Mas existe um elemento espiritual nessa equação. A cocriação desperta um estado de fluxo, aquele momento em que todos trabalham em harmonia, com energia, foco e entusiasmo. É como se o ambiente inteiro vibrasse na mesma frequência. E esse é o estado ideal para a inovação. É quando a inteligência coletiva substitui o esforço individual e a empresa passa a operar em outro nível de consciência. Isso não é apenas filosofia, é neurociência aplicada. Pesquisas da Harvard Business Review mostram que equipes com alto nível de colaboração geram 5 vezes mais ideias inovadoras do que equipes isoladas. E o motivo é simples: o cérebro humano se expande quando sente conexão. Quando trocamos, criamos. Quando colaboramos, prosperamos. A geração Z entende isso intuitivamente. Eles não querem competir, querem somar. Eles não buscam destaque individual, buscam impacto coletivo. E esse é o espírito que vai definir as empresas do futuro. Organizações que veem o sucesso não como um troféu, mas como uma construção compartilhada. No fim das contas, a cocriação é mais do que uma metodologia. É uma filosofia de prosperidade. É o reconhecimento de que o verdadeiro poder está nas relações, na troca e na união de talentos. É a consciência de que o lucro mais sustentável nasce de ideias que vêm de todos, não de poucos. Empresas que entenderem isso deixarão de competir para começar a coexistir com propósito. E líderes que adotarem essa visão descobrirão algo extraordinário. Quando se lidera pela colaboração, a inovação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural da cultura. Tópico 7.
tecnologia e propósito. Como a geração Z está redefinindo o uso da inovação digital nas empresas. A tecnologia, para a geração Z, não é apenas uma ferramenta, é uma extensão da consciência. Eles não a enxergam como algo externo, mas como parte natural da sua forma de pensar, agir e se expressar no mundo. Por isso, quando essa geração entra nas empresas, ela não apenas usa a tecnologia, ela ressignifica o modo como a tecnologia é usada. Enquanto gerações anteriores viam a inovação digital como um meio de automatizar processos e aumentar a eficiência, a geração Z enxerga algo muito mais profundo. A tecnologia como um instrumento de propósito. Eles acreditam que a inteligência artificial, os dados e as plataformas digitais devem servir não apenas ao lucro, mas à evolução humana, à sustentabilidade e à inclusão. E essa mentalidade está transformando empresas inteiras. Basta olhar o que vem acontecendo com marcas que compreenderam essa nova lógica. A Microsoft, sob a liderança de Satya Nadella, redefiniu sua visão para capacitar cada pessoa e cada organização do planeta a alcançar mais. Essa frase, simples e poderosa, reflete o novo papel da tecnologia: empoderar, conectar, elevar. Não é mais sobre o software, é sobre o impacto. E é isso que atrai a geração Z. Empresas que unem inovação e propósito, tecnologia e alma. A geração Z quer usar o digital para melhorar vidas. Eles acreditam que os algoritmos podem promover bem-estar, que os dados podem gerar consciência e que as redes sociais podem ser pontes de conexão verdadeira. Eles não veem tecnologia como algo frio, mas como uma energia neutra que, quando guiada por propósito, se transforma em prosperidade compartilhada. Veja o caso da Nubank. Mais do que um aplicativo financeiro, a empresa se tornou um movimento de empoderamento econômico. O design simples, a linguagem acessível e a cultura centrada no cliente são expressões de algo maior: tecnologia com propósito humano. E quem impulsiona essa visão de dentro? A nova geração, jovens profissionais que querem trabalhar em empresas onde a inovação digital gera impacto social real. Mas há uma diferença crucial entre usar tecnologia e ser guiado por propósito. Muitas organizações caem na armadilha de investir em ferramentas sem mudar a mentalidade. Adotam sistemas sofisticados, mas mantêm práticas antiquadas de gestão, comunicação e liderança. E a geração Z percebe isso imediatamente. Para eles, não basta digitalizar processos, é preciso humanizar a tecnologia. E esse é o grande diferencial das empresas prósperas. Elas unem dados e empatia, algoritmos e propósito. Elas entendem que prosperar não é apenas evoluir tecnologicamente, mas evoluir consciencialmente. Um exemplo inspirador é a Salesforce, que construiu uma cultura corporativa baseada em valores humanos: confiança, igualdade, inovação e sucesso do cliente. A empresa integra tecnologia de ponta com um senso profundo de responsabilidade social. Eles promovem voluntariado, inclusão digital e projetos que conectam tecnologia a causas coletivas. E adivinhe quem mais se identifica com esse modelo? A geração Z, justamente por ver que o futuro da inovação precisa ser sustentável, ético e consciente. A verdade é que essa geração não quer apenas trabalhar com tecnologia, quer transformar o mundo através dela. Eles enxergam cada ferramenta digital como um meio de expressão criativa e contribuição social. E por isso estão impulsionando um novo movimento dentro das empresas, o da inovação com alma. Essa nova abordagem muda completamente a lógica do trabalho. Os jovens da geração Z não se encantam apenas com o último software ou o sistema mais inteligente. Eles se encantam com a possibilidade de usar esses recursos para algo que faça sentido. Querem ver tecnologia a serviço da inclusão, da diversidade, da sustentabilidade e do bem-estar. Querem estar em empresas que não apenas inovam, mas inspiram. E isso explica por que as organizações que conectam tecnologia ao propósito são as que mais atraem talentos e fidelizam profissionais dessa geração. Um estudo da Deloitte mostrou que 82% dos jovens da geração Z preferem trabalhar em empresas que têm um propósito social claro e que usam tecnologia para gerar impacto positivo. Para eles, o sucesso não está em fazer parte da transformação digital, mas em fazer parte da transformação humana que a tecnologia pode gerar. A Tesla, por exemplo, é mais do que uma empresa de carros elétricos, é um símbolo de visão planetária. A missão de acelerar a transição do mundo para a energia sustentável mobiliza milhares de jovens profissionais que enxergam ali uma causa global, não apenas um emprego.
E é justamente isso que as empresas precisam entender. O propósito é o código-fonte da motivação da geração Z. Quando o propósito é claro, a tecnologia se torna uma aliada poderosa. Quando o propósito é confuso, a tecnologia vira apenas ferramenta. Por isso, os líderes do futuro e do presente precisam aprender a alinhar inovação e significado. Precisam conduzir seus times não apenas com metas, mas com missão. Precisam mostrar que cada aplicativo, cada sistema, cada projeto tecnológico é uma peça de algo maior. A construção de um mundo mais inteligente, humano e próspero. E esse é o ponto central. A tecnologia, guiada por propósito, desperta o melhor da natureza humana. Ela une razão e emoção, lógica e intuição, ciência e consciência. E a geração Z é a ponte entre esses dois mundos. Veja o exemplo da Ambev Tech, que une tecnologia e cultura colaborativa para resolver desafios reais dentro e fora da organização. Os jovens profissionais participam de hackathons voltados a causas sociais, desenvolvem soluções para melhorar o bem-estar no ambiente de trabalho e cocriam ferramentas que fortalecem a cultura de inclusão. Eles não estão programando apenas códigos, estão programando o futuro. E é exatamente essa fusão entre tecnologia e propósito que está moldando a nova prosperidade empresarial. Uma prosperidade mais consciente, mais colaborativa e mais humana. Porque no final, o progresso tecnológico sem valores é apenas velocidade, mas o progresso com propósito é evolução. A geração Z está ensinando às empresas que inovar não é substituir pessoas por máquinas, mas ampliar o poder humano através da tecnologia. Que prosperidade não é automatizar tarefas, mas aumentar o impacto humano. Que o verdadeiro futuro digital é aquele onde o código mais importante é o da consciência. As organizações que compreenderem isso não apenas sobreviverão, elas prosperarão. Serão referências globais, atrairão talentos por propósito e não por salário, e criarão legados que vão muito além do lucro. Porque o futuro, como a geração Z vem mostrando todos os dias, não pertence a quem tem mais tecnologia, pertence a quem sabe usá-la com mais consciência. Tópico 8. Reconhecimento e valorização. O poder do pertencimento emocional nas novas gerações. A geração Z tem um desejo profundo que vai muito além do salário, dos benefícios ou do status. Ela quer se sentir vista, quer sentir que seu trabalho tem valor, que sua voz é ouvida e que sua presença faz diferença. Esse é o combustível emocional que move essa geração, o pertencimento. Durante muito tempo, as empresas acreditaram que reconhecimento era sinônimo de premiação financeira. Mas o mundo mudou. Hoje, reconhecimento é sinônimo de significado. A geração Z não quer apenas ser recompensada, quer ser reconhecida. E há uma diferença sutil, mas profunda entre as duas coisas. Recompensa é transacional. Reconhecimento é emocional. Quando um jovem talento percebe que seu trabalho é valorizado, ele se envolve. Quando sente que é ignorado, ele se desliga. E o desengajamento silencioso se torna uma epidemia. Por isso, o papel da liderança é criar ambientes onde o reconhecimento seja parte da cultura, não apenas um gesto ocasional. Veja o caso da Microsoft, que há alguns anos passou por uma grande transformação cultural. Sob a liderança de Satya Nadella, a empresa começou a valorizar não apenas o desempenho, mas o aprendizado e o esforço. Eles substituíram o foco em quem é o melhor pelo foco em quem está aprendendo e contribuindo para o time. O resultado? Uma explosão de inovação, engajamento e confiança, porque as pessoas deixaram de competir para começar a colaborar. O reconhecimento não precisa ser grandioso, precisa ser genuíno. Um obrigado, um elogio sincero, um olhar de confiança, uma palavra de incentivo na hora certa. Pequenos gestos que têm um impacto profundo no cérebro humano. De acordo com estudos em neurociência, o reconhecimento ativa os mesmos circuitos cerebrais do prazer e da motivação. Quando alguém se sente valorizado, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da satisfação e do foco. Ou seja, reconhecer é literalmente uma forma de aumentar a produtividade. Mas o mais poderoso é o efeito emocional. A pessoa reconhecida sente pertencimento, e o pertencimento gera lealdade. E é aqui que as empresas prósperas se destacam. Elas não apenas pagam salários, elas constroem vínculos. A Salesforce, por exemplo, é famosa por suas práticas de valorização humana. Eles criaram uma cultura chamada Ohana, palavra havaiana, que significa família. Lá,
Cada colaborador é tratado como parte de uma rede de apoio e propósito. Eles celebram conquistas pessoais, comemoram aprendizados e estimulam o reconhecimento entre colegas. O resultado é um ambiente vibrante, emocionalmente seguro e altamente engajado, exatamente o tipo de cultura que atrai e retém a geração Z. A geração Z quer sentir que pertence a algo maior. Ela quer trabalhar em empresas que se importam com as pessoas, não apenas com os resultados. E, paradoxalmente, quando a empresa foca nas pessoas, os resultados se multiplicam. Mas, para isso, o líder precisa compreender uma verdade essencial. As pessoas não deixam empresas, deixam culturas. Quando a cultura é fria, impessoal e competitiva, o talento se vai. Mas quando a cultura é calorosa, humana e colaborativa, o talento floresce. E essa nova geração está mostrando que o futuro do trabalho será guiado pela inteligência emocional coletiva. O líder que entende isso não precisa de discursos motivacionais, ele inspira naturalmente. Porque seu reconhecimento é constante, autêntico e coerente com seus valores. Veja o exemplo da Ambev Tech, que implantou programas de reconhecimento horizontal. Em vez de apenas líderes reconhecerem subordinados, todos podem reconhecer todos. A ideia é simples, mas revolucionária: criar uma rede de valorização mútua. Isso fortalece os laços e cria uma atmosfera emocional de prosperidade, onde o sucesso é celebrado coletivamente. Outro caso emblemático é o da Google, com sua cultura de celebrar o pequeno sucesso. Lá, cada vitória, por menor que seja, é reconhecida publicamente. Essa prática cria um círculo virtuoso. Quanto mais o time se sente valorizado, mais se engaja. Quanto mais engajado, mais resultados entrega. E quanto mais resultados, mais reconhecimento recebe. É um ciclo de prosperidade emocional que alimenta a produtividade sustentável. Mas o reconhecimento não pode ser automático. Ele precisa ser personalizado, adaptado à forma como cada pessoa se sente valorizada. Alguns se motivam com elogios públicos, outros com feedbacks privados, outros com oportunidades de crescimento. Por isso, o líder da nova era precisa desenvolver uma habilidade essencial: ler pessoas, entender o que inspira cada colaborador, o que o faz sentir-se parte, o que o move internamente. Essa sensibilidade é o que diferencia a liderança comum da liderança próspera. Porque a prosperidade não nasce da soma de resultados, mas da soma de emoções positivas dentro do ambiente de trabalho. E aqui entra a dimensão espiritual do reconhecimento. Quando você reconhece alguém, está dizendo, em essência, eu vejo você. E ser visto é uma das maiores necessidades humanas. É um lembrete silencioso de que a nossa existência tem valor. E quando uma empresa oferece isso de forma genuína, ela cria algo que nenhum concorrente pode copiar: lealdade emocional. Empresas prósperas como a Natura e o Grupo Boticário entendem esse princípio profundamente. Elas constroem programas de valorização que vão muito além do bônus. Envolvem experiências, rituais, momentos de conexão e celebração coletiva. Essas práticas reforçam a identidade cultural e geram orgulho de pertencer. E é por isso que essas empresas não têm apenas funcionários, têm embaixadores de marca. E aqui está o segredo: a geração Z quer sentir orgulho do lugar onde trabalha. Quer poder dizer, eu faço parte disso, eu ajudo a construir algo que importa. Esse sentimento é o maior ativo emocional de uma empresa. Nenhum pacote de benefícios pode substituir o poder do pertencimento genuíno. O reconhecimento, portanto, não é apenas um gesto de gratidão, é uma estratégia de prosperidade. Ele transforma energia em compromisso, transforma talentos em líderes e transforma empresas em comunidades vivas e inspiradoras. E quando o reconhecimento se torna parte da cultura, algo extraordinário acontece. O trabalho deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão de alegria e contribuição. A produtividade deixa de ser cobrada e passa a ser natural. O lucro deixa de ser o fim e se torna uma consequência inevitável da cultura de valorização. No fim das contas, a liderança próspera é aquela que entende que nenhum resultado é mais valioso do que uma pessoa se sentindo parte. Porque quando o ser humano se sente pertencente, ele dá o seu melhor e transforma o lugar onde trabalha num verdadeiro espaço de evolução. Tópico 9. Aprendizado contínuo e mentoria reversa. O intercâmbio que une gerações e fortalece a liderança moderna. Se existe uma frase que define o futuro das empresas prósperas, é esta: ninguém sabe tudo, mas todos sabem algo valioso. E é exatamente essa consciência que está transformando o modo como líderes e jovens se relacionam nas organizações.
O aprendizado deixou de ser vertical, ele agora é circular. E a mentoria reversa é o símbolo mais bonito dessa nova era da liderança. A mentoria reversa é quando jovens profissionais, especialmente da geração Z, compartilham seus conhecimentos, perspectivas e experiências com líderes mais experientes. Não se trata de inverter papéis, mas de construir uma ponte entre mundos. De um lado, a sabedoria e a visão estratégica das gerações anteriores. Do outro, a agilidade, o olhar digital e a mentalidade inovadora da nova geração. Quando essas forças se unem, nasce algo extraordinário. Uma cultura de aprendizado contínuo, vivo e colaborativo. As empresas mais prósperas do mundo já entenderam que o futuro pertence àquelas que aprendem mais rápido e melhor. E o segredo não está em treinamentos formais, mas em conversas humanas. A geração Z não quer apenas aprender com o líder, quer ensinar também. Quer compartilhar o que vive, o que observa, o que sente. E quando a empresa abre esse espaço de troca, o resultado é poderoso. Os jovens se sentem valorizados e os líderes, renovados. Veja o caso da IBM, uma das pioneiras na implantação de programas formais de mentoria reversa. A empresa percebeu que seus executivos precisavam compreender o mundo digital sob a ótica das novas gerações. Então, conectou líderes seniores a jovens colaboradores para trocar experiências sobre tecnologia, redes sociais, novas linguagens e hábitos de consumo. O impacto foi imediato. Os executivos passaram a tomar decisões mais alinhadas com o comportamento contemporâneo e os jovens ganharam voz, reconhecimento e senso de propósito. O resultado foi mais do que inovação, foi rejuvenescimento cultural. Mas o que faz essa prática tão transformadora? A mentoria reversa quebra o ego, derruba barreiras hierárquicas e transforma o chefe em aprendiz. E essa inversão simbólica muda tudo. Quando o líder se permite aprender com um profissional mais jovem, ele envia uma mensagem poderosa. Eu te respeito. Eu valorizo o que você sabe. E a geração Z responde a isso com engajamento, lealdade e admiração. O aprendizado contínuo é, portanto, o DNA da prosperidade moderna. Num mundo em constante transformação, quem para de aprender, para de liderar. As empresas que mais crescem são aquelas que tratam o aprendizado não como evento, mas como hábito. Elas entendem que o conhecimento é vivo, mutável e que as melhores ideias muitas vezes vêm de quem está começando. A Deloitte realizou um estudo global mostrando que organizações que cultivam uma cultura de aprendizado constante têm 46% mais chances de serem líderes de mercado. E isso não é apenas sobre cursos ou treinamentos, é sobre mentalidade. É sobre criar um ambiente onde perguntar não é sinal de fraqueza, e sim de curiosidade. Onde aprender não é obrigação, mas prazer. Onde ensinar é uma forma de compartilhar prosperidade. E o mais bonito é que a mentoria reversa vai muito além da troca de conhecimentos técnicos. Ela cria empatia intergeracional. Os líderes passam a entender melhor as angústias, sonhos e valores dos jovens. E os jovens passam a compreender o peso da responsabilidade e o valor da experiência dos líderes. Essa conexão emocional gera respeito mútuo, e esse respeito é a base de toda cultura próspera. Veja o exemplo da General Electric, GE. Eles implantaram um programa de mentoria reversa com foco em transformação digital e cultura de inovação. Executivos veteranos foram mentoreados por jovens especialistas em mídias sociais, Big Data e pensamento ágil. O resultado foi impressionante. Os líderes se tornaram mais adaptáveis e abertos à mudança, e os jovens ganharam confiança e visibilidade. Essa sinergia revitalizou o ambiente e aumentou significativamente o índice de engajamento interno. Mas o aprendizado contínuo também tem uma dimensão emocional e espiritual. Aprender é um ato de humildade, é reconhecer que a sabedoria é infinita, é entender que cada pessoa, independentemente da idade, pode nos ensinar algo. E é exatamente isso que a geração Z está trazendo para as empresas. A consciência de que crescer é compartilhar. A liderança que prospera no século XXI é a liderança que aprende junto. Não há mais espaço para líderes que se isolam no pedestal do conhecimento. Hoje, o verdadeiro líder é aquele que tem coragem de dizer: eu não sei, me ensina. E essa vulnerabilidade, longe de diminuir a autoridade, a fortalece, porque a torna humana. Esse movimento de aprendizado mútuo cria o que chamamos de inteligência coletiva. Uma empresa com inteligência coletiva é aquela em que o saber circula livremente em todas as direções. Ninguém monopoliza o conhecimento, todos contribuem.
E quando o conhecimento flui, a inovação se torna inevitável. Pense na Ambev Tech, que implementou o programa Reverse Mentoring for Growth. Líderes seniores aprenderam sobre inteligência artificial, cultura digital e diversidade diretamente com jovens colaboradores. Mas o que mais impressionou foi o impacto emocional. O diálogo entre gerações fortaleceu o senso de comunidade e fez com que todos percebessem que o aprendizado é uma jornada compartilhada. Os líderes se tornaram mais empáticos e os jovens mais conscientes do seu papel transformador. E aqui está o segredo. Aprender e ensinar são dois lados da mesma moeda da prosperidade. Quando alguém ensina, expande. Quando alguém aprende, evolui. E quando ambos acontecem juntos, a empresa cresce, não apenas em resultados, mas em consciência. A mentoria reversa é o espelho de um novo tempo, onde o poder não está mais em quem tem o cargo, mas em quem compartilha o conhecimento. É o símbolo de uma cultura que valoriza o diálogo, a escuta e a curiosidade. E é também uma forma poderosa de construir o futuro da liderança, um futuro colaborativo, humano e sustentável. No final das contas, o aprendizado contínuo é o combustível da prosperidade, porque o verdadeiro sucesso não é saber tudo, mas nunca parar de aprender. E quando líderes e jovens aprendem juntos, eles não apenas crescem, eles evoluem. Tópico 10. O futuro da liderança. Como prosperar em um mundo guiado pela consciência, propósito e colaboração. Estamos vivendo o fim de uma era e o nascimento de outra. Por muito tempo, o mundo corporativo foi movido por hierarquias, metas e resultados numéricos. Mas hoje, algo mais profundo está acontecendo. A consciência está entrando nas empresas. E com ela, surge um novo tipo de liderança. Uma liderança que não apenas administra pessoas, mas inspira transformações. A geração Z é o reflexo mais claro dessa mudança. Eles nasceram conectados, mas o que realmente os conecta não são os cabos ou as telas, é o sentido. Eles querem trabalhar com propósito, aprender com propósito, viver com propósito. E as empresas que entenderem isso não apenas sobreviverão, mas prosperarão em um nível totalmente novo. O futuro da liderança será definido não pelo poder de comando, mas pelo poder da consciência. Os líderes que florescerão nos próximos anos serão aqueles que enxergam o ser humano antes do cargo, o potencial antes do currículo e o propósito antes do lucro. Serão líderes que compreendem que o resultado financeiro é consequência natural de uma cultura emocionalmente saudável, espiritualmente alinhada e intelectualmente criativa. Pense em empresas como a Natura, a Patagônia e a Salesforce. Elas já entenderam que prosperar é servir, que sucesso é sinônimo de impacto positivo. Essas organizações colocam propósito no centro da estratégia e, com isso, criam algo que dinheiro algum pode comprar: admiração, lealdade e legado. E a nova geração responde a isso com energia, inovação e engajamento genuíno. A liderança do futuro será profundamente humana. Será uma liderança que conversa, não que impõe, que acolhe, não que afasta, que inspira, não que cobra. O líder consciente sabe que seu papel não é apenas direcionar o time, mas elevar o nível de consciência do grupo. Ele entende que toda empresa é, antes de tudo, um sistema de pessoas, e que pessoas prósperas criam empresas prósperas. E há um detalhe poderoso aqui: a prosperidade do futuro será emocional antes de ser financeira. Empresas emocionalmente ricas, onde há confiança, respeito e significado, serão as que gerarão mais lucro e inovação. Porque a criatividade não floresce no medo, e o comprometimento não nasce da cobrança. Ambos nascem da inspiração. A Google, em seu famoso estudo Project Aristotle, descobriu que o fator mais importante para o desempenho de uma equipe não era a inteligência técnica, nem o nível de experiência. Era a segurança psicológica. Ou seja, quando as pessoas se sentem seguras para ser quem são, para errar, aprender e contribuir, o potencial coletivo explode. E isso é exatamente o que a geração Z espera das lideranças do futuro: liberdade com propósito, autenticidade com empatia e performance com humanidade. O líder do novo tempo será um curador de talentos. Alguém que observa as pessoas como um jardineiro observa suas plantas, entendendo que cada uma tem seu ritmo, sua luz e sua forma de florescer. Ele não força o crescimento, apenas cria as condições ideais para que ele aconteça naturalmente. E é por isso que a liderança consciente é também uma liderança espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido humano, essencial.
É a liderança que reconhece que cada pessoa traz uma centelha de potencial único e que o verdadeiro papel do líder é ajudar essa luz a brilhar. E nesse cenário, a geração Z surge não como um desafio, mas como um convite à evolução. Eles estão ensinando às empresas a importância da coerência, da escuta, da colaboração e da verdade. Estão lembrando os líderes de que a prosperidade nasce da conexão e não da competição. E estão provando que é possível ser digital sem ser desumano, ambicioso sem ser arrogante, próspero sem ser predatório. O futuro da liderança será colaborativo, e essa colaboração será o novo motor da prosperidade global. Líderes e equipes trabalharão como sistemas interdependentes, movidos por um propósito comum. E as organizações que abraçarem essa nova consciência serão não apenas bem-sucedidas, mas inspiradoras. Imagine uma empresa onde as decisões são tomadas com sabedoria, onde os resultados são celebrados com gratidão e onde a tecnologia serve à empatia, onde cada geração aprende com a outra, onde o erro é parte do processo e onde o crescimento é compartilhado. Esse é o retrato da prosperidade corporativa do futuro, e ela já começou a ser construída agora pela geração que acredita que o trabalho pode ser uma forma de evolução espiritual e social. Mas nada disso será possível sem líderes corajosos. Corajosos o suficiente para olhar para dentro, para revisar crenças, para trocar o controle pela confiança. Corajosos para admitir que liderar não é dominar, é servir. E é nesse ponto que a liderança e a espiritualidade se encontram. Ambas exigem humildade, presença e propósito. A geração Z não quer apenas seguir líderes, quer caminhar com eles. Quer sentir que faz parte de uma jornada conjunta, que sua energia está sendo usada para criar algo que transcende números. E quando o líder oferece isso, o engajamento se torna natural, o desempenho se multiplica e o ambiente de trabalho se transforma em um espaço de prosperidade emocional. O futuro das empresas pertencerá àquelas que cultivarem 3 pilares fundamentais: consciência, propósito e colaboração. Consciência para compreender o impacto de cada decisão. Propósito para direcionar a energia para algo maior. E colaboração para construir um legado coletivo. Esses 3 pilares são o novo tripé da prosperidade organizacional. E cada um deles é reforçado pela presença ativa da geração Z, com sua ousadia, sua sensibilidade e seu olhar transformador. O futuro da liderança, portanto, não será feito de chefes, mas de mentores. Não será feito de controle, mas de confiança. Não será feito de status, mas de serviço. E quem entender isso agora estará não apenas liderando equipes, estará inspirando consciências. Porque, no fim, liderar é um ato de amor. Amor pelo desenvolvimento das pessoas, pelo crescimento do coletivo, pela construção de um mundo mais próspero. E o que a geração Z está nos mostrando é que o amor, quando traduzido em empatia, escuta e propósito, é o maior diferencial competitivo do século XXI. O futuro já começou. E ele pertence aos líderes que compreenderem que a verdadeira prosperidade nasce da consciência. Se este conteúdo tocou você, se fez sentido com o que você acredita sobre o futuro das empresas e da liderança, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outros líderes e profissionais que acreditam em um mundo corporativo mais humano, consciente e próspero. E comente aqui embaixo, qual dessas 10 estratégias mais inspira você a liderar com propósito? Vamos continuar essa conversa e construir juntos a nova geração da liderança próspera.